Olá, seja bem-vindo e boa tarde a você que continua acompanhando a nossa programação. Chegou a hora de ficar mais atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 26 de setembro. Vamos começar essa edição com uma notícia preocupante. Em média, mais de 155 casos de stalking aconteceram por dia no Brasil no ano passado. Isso quer dizer que mais de 55 mil mulheres foram perseguidas e ameaçadas, seja pela internet ou pessoalmente. São Paulo apareceu no topo da lista com mais de 17 mil casos registrados. Depois aparecem Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. A perseguição, seja ela virtual ou presencial, passou a ser considerada crime em abril de 2021, ano em que a média de registros diários era de 115 e que no ano seguinte pulou para 155. Antes, as denúncias eram registradas como contravenção ou perturbação e a pena para quem comete esse crime é de 6 meses a 2 anos de prisão, podendo chegar a 3 anos se a vítima for mulher. A Coordenadoria das Delegacias de Defesa da Mulher explica que a medida protetiva, além de essencial para as mulheres vítimas de violência, traz ferramentas de proteção. Se mesmo proibido de ter qualquer contato com a vítima, por exemplo, o indivíduo faz uma ligação para ela, ele já descumpriu a medida protetiva e já está em flagrante. Se não for preso imediatamente, é possível fazer o boletim de ocorrência de cumprimento e a polícia pedir a prisão dele em flagrante. E olha só, não são só as pessoas que sofrem constantemente com tentativas de golpes. Segundo um estudo, o sistema financeiro sofre uma tentativa de fraude a cada 6 segundos. O Brasil sofreu 785.289 tentativas de fraude em julho. O dado é assustador e foi demonstrado em uma pesquisa realizada pela Serasa Experian. Esse número demonstra uma elevação de 3,4% em relação ao mês anterior. Segundo o estudo, o setor que é alvo preferencial dos criminosos é o de bancos e cartões, ou seja, o financeiro. Ele concentra cerca de 51,5% das tentativas de fraudes e registra uma ocorrência a cada 6,6 segundos. O segundo lugar no ranking de segmentos preferido dos criminosos para a aplicação dos golpes foi o de serviços, com 27,8% das tentativas. Financeiras, varejo e telefonia seguem a lista. O levantamento mostra que as práticas mais usadas em fraudes digitais são de spoofing, em que o golpista manipula imagens para tentar se passar por outra pessoa no procedimento de biometria facial. Fraudes de identidade facial. De forma parecida com o spoofing, o criminoso tenta se passar por outra pessoa, mas utilizando o seu próprio rosto. E, por fim, as fraudes documentais, onde os criminosos criam documentos falsos utilizando sobreposição de fotos e outras manipulações. Em números absolutos, a região que mais tenta aplicar golpes é o Sudeste. São Paulo é disparado o estado com mais tentativas de fraude, com 225.720 casos em julho. Depois aparecem o Rio de Janeiro, com mais de 75 mil, e Minas Gerais, com cerca de 68 mil tentativas. No recorte por idade, os brasileiros com idades entre 36 e 50 anos foram os alvos mais frequentes dos fraudadores em julho, com 35,8% das investidas mal-sucedidas. Depois vem a faixa de 26 a 35 anos, seguida dos acima de 60 anos. Após a divulgação desses números preocupantes, a Serasa criou um fraudômetro que calcula as tentativas de fraude desde o começo do ano e tem uma estimativa que 2023 soma quase 7 milhões de tentativas de fraudes de identidade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tornou definitiva a prática da entrega de medicamento controlado na casa dos pacientes, que havia sido autorizada durante a pandemia em caráter provisório.
Porém, a Anvisa alterou a quantidade máxima de remédios por receita para entrega remota. Na pandemia, a quantidade havia sido ampliada, porém essa permissão perdeu a validade na semana passada. Na época, era permitida a entrega de 18 ampolas ou quantidade suficiente para 6 meses de tratamento de medicamentos com controle especial. Agora podem ser entregues 5 ampolas ou quantidade para 60 dias de tratamento. E amanhã um novo ciclone extratropical vai se formar no Rio Grande do Sul. De acordo com o alerta do Metsul, o fenômeno vai se formar na costa da região sul do Brasil e vai provocar temporais e aumentar a instabilidade do tempo no estado. A formação do ciclone ocorre em função de uma área de baixa pressão que se desloca da Argentina e do Paraguai para a região sul do Brasil nesta terça-feira. O centro da baixa pressão cruzará pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina, provocando ventos fortes e chuva, diz o Metsul. No entanto, o Instituto sinaliza que o fenômeno não será intenso como os primeiros ciclones registrados na região neste ano. Temporais vão ocorrer já a partir de terça-feira, podendo ter raios, vendavais isolados e granizo, o que preocupa mais as autoridades neste momento. Já na quarta, são esperadas rajadas de vento de 60 a 80 km por hora, com picos de 80 a 90 km por hora em algumas regiões da orla, e de até 100 km por hora ou mais nas montanhas da Serra do Mar. Olha só, o gelo marinho da Antártica nunca esteve tão reduzido no final do inverno, momento em que registra o maior nível de superfície do ano desde que as pesquisas científicas começaram. De acordo com o Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo dos Estados Unidos, o gelo marinho chegou a uma extensão máxima anual de 16.960 quilômetros quadrados, o que representa o menor nível máximo de gelo desde 1979. A área máxima alcançada neste ano é 1 milhão de metros quadrados menor que o recorde anterior, de acordo com o Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo dos Estados Unidos. Em fevereiro, no auge do verão no Hemisfério Sul, o gelo marinho da Antártica atingiu o ponto mais reduzido, com uma extensão mínima de 1,79 milhão de quilômetros quadrados, um recorde de derretimento. Durante várias décadas, o gelo marinho da Antártica permaneceu estável ou chegou a registrar uma lenta expansão, mas desde 2016, essa tendência tem registrado uma queda expressiva em quase todos os meses avaliados. O derretimento do gelo marinho não tem impacto imediato no nível do mar, porque se forma quando a água salgada já presente no oceano congela, mas o gelo branco reflete mais os raios do sol do que o oceano, o que agrava o aquecimento global. E vamos agora ao Minuto da Economia de hoje. Existem alguns termos econômicos que não chamam a atenção de quase ninguém, porque deve ser complicado. Mas alguns são usados exatamente para parecerem assim mesmo e as pessoas não prestarem atenção. É o caso da reduflação, palavra que rima muito bem com enganação. E é simples explicar. Reduzir para aumentar os preços sem o consumidor sentir o efeito prático da inflação. Quase todo mundo já percebeu que os rolos de papel higiênico estão mais curtos, que na garrafa de suco tem menos quantidade, assim como nos potinhos de iogurte. E o preço continua o mesmo, ou seja, o preço aumentou, mas como a conta no caixa é quase igual à do mês passado, fica tudo certo. O detalhe é que será preciso daqui a algum tempo voltar para comprar mais papel higiênico, suco ou iogurte, gastar mais. A tática da reduflação é mundial. Na Europa, alguns supermercados até passaram a exibir cartazes avisando que o produto está em uma embalagem mais econômica. Por isso, não custa lembrar uma dica que já foi dada neste país há várias décadas, quando enfrentávamos a hiperinflação. Pesquisem, mas desta vez não fiquem apenas comparando preços. A quantidade também importa. Estão fazendo com aquelas pessoas truques de mágicas em festas de crianças, quando flores ou moedas somem da nossa frente. Mas desta vez é verdade. E o chapéu usado por Michael Jackson quando fez pela primeira vez o famoso passo Moonwalking ao vivo foi arrematado em um leilão por $400 mil, o equivalente a R$1.984.000. O chapéu fedora de lã com forro de seda estava avaliado entre cerca de R$300 mil e R$500 mil e era o principal objeto de um leilão que reuniu 200 objetos do mundo da música organizado em Paris pela empresa Lemon Auction.
O famoso chapéu foi utilizado brevemente por Michael Jackson em 25 de março de 1983, no 25º aniversário da famosa gravadora Motown. Neste dia, o artista o tirou da cabeça e lançou para o lado do cenário, onde um assistente do espetáculo pegou e guardou durante anos, até vender a um colecionador. Outro objeto leiloado foi a guitarra do cantor de blues T-Bone Walker, uma grande influência para nomes da música como B.B. King, Chuck Berry e Jimi Hendrix. O instrumento foi vendido pelo valor equivalente a mais de R$670 mil. E eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia. Mais notícias daqui a pouco às 6h30 com a Juliana Dariva. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Jaqueto e espero por você. Tchau.